Bom dia, amantes do Kung Fu. Pera, pô. Ué, Não, vai de novo, você... vai de novo. Talvez eu mantenha isso. Talvez não. Vai de novo, vai de novo. Bom dia, amantes do Kung Fu. Eu sou o Kenai. Eu sou a Gegé. Sejam Sejam bem-vindos bem-vindos ao ao Papinho Papinho Cinema. Cinema. É isso aí. E no episódio dessa semana vamos falar sobre a franquia da DreamWorks, franquia de animação da DreamWorks mais show de bola que existe. Kung Fu Panda. E é isso. E é uma trilogia, e vocês vão saber a nossa opinião sobre isso já já. É, quando eu digo a melhor franquia, eu me refiro à melhor trilogia show de bola, tá? Porque assim, pessoalmente, eu ainda acho que Como Treinar o Seu Dragão é a melhor trilogia que a DreamWorks já fez. Você não acha? Não, Como Treinar o Seu Dragão, pra mim, Vixe. é... Vixe. não dá pra bater, tá ligado? Vixe. Mas Kung Fu Panda eu acho que... Eu acho que são propostas diferentes também, né? Sim. Eu acho que É. Como Treinar o Seu Dragão é uma franquia que tem uma proposta muito mais madura, de certo modo. Ainda mais por esse fato de ser uma das... Eu não consigo pensar em que outro exemplo de franquia de animação que a gente tem essa questão dos personagens envelhecerem como algo consistente, né? Algo constante. Eu acho que essa parada dos protagonistas, dos personagens todos, né? O universo de Como Treinar o Seu Dragão envelhecer, amadurecer e ainda caminhar para essa despedida a separação do Soluço com o Banguela, eu acho que é algo que torna essa uma franquia um pouco mais madura. Igual o Shrek é muito mais no sense, é muito, tipo, Sim. Shrek é muito bom, mas é outra proposta. E eu acho que Kung Fu Panda talvez seja a trilogia, assim, a saga da DreamWorks que é mais mirada no público infantil, de certo modo. Ela conversa, acho que melhor com crianças mais novas, porque todo mundo é muito fofo, aí a expressividade dos personagens, as piadas com o Po, tipo, eu vou sentar na tua cara, e aí, tipo, ele esmaga o Tai Lung com a bunda dele, tipo, é algo que É é muito muito mais bom. apelativo para um público infantil, né? De certo modo. É que assim, eu concordo que Como Treinar Seu Dragão e Shrek também são ótimos concorrentes aí pro título de melhor saga da DreamWorks. Mas eu sinto que nos últimos anos Kung Fu Panda cresceu muito em mim como trilogia. E justamente porque eu sinto que quanto mais vezes eu via e quanto mais velho eu ficava, e aí eu ia reassistindo, mais coisas eu pegava do filme que eu não tinha pego quando eu era mais nova. Porque assim, como um adendo, a gente reassistiu todos os Kung Fu Pandas recentemente, tá? Não foi planejado, mas a gente acabou reassistindo porque a gente quis e a gente pensou que fosse ser uma pauta legal pra trazer aqui, Fazendo conteúdo estudado aqui pra pra conversar com vocês. vocês. Então a gente viu, tá tudo fresco na memória. Mas realmente, assim, eu acho que Kung Fu Panda tem esse tipo de mensagem que a gente absorve muito mais. Por exemplo, nessa nossa saga de reassistir os filmes, eu pensei muito naquele tema da paternidade, que eu Sim. acho que é uma pauta que é desenvolvida ao longo dos 3 filmes e que não é algo que eu prestava atenção quando criança, assim. Eu Não, a até gente fiz um teve. vídeo, né? A gente teve esse insight, tipo, no final do 2 e a gente pensou, nossa, cara, mas a gente nunca tinha pensado isso quando criança, quando a gente assistiu. E. Exato, né? Porque a gente tem o primeiro filme, olha lá de novo, hein? Vixe, perdão, Só a desliguei seus notificação. celulares. Às vezes nem pegou no microfone. Mas enfim. No primeiro filme, no primeiro Kung Fu Panda e no segundo. Não. Vamos começar pelo primeiro, né? Vamos lá. No primeiro Kung Fu Panda, a gente tem muito aquela. Duas figuras paternas que são apresentadas. A gente tem o Ping, que criou o Po, e a gente tem o Shifu. E ali a gente já tem essa discussão sobre paternidade, que é balanceada e que é diferente do que a gente está habituado. A gente não tem essas famílias comuns. Acho que em nenhum momento Kung Fu Panda apresenta muito uma família sólida, uma família tradicional, né? Então, na figura do Ping, a gente tem a adoção. E no Shifu também, né? Mas o Ping, ele cria um filho de uma outra raça, como se fosse dele. A gente vê isso ser melhor desenvolvido no 2, né? Com os flashbacks. O Mas, Ping, ele é muito mais protetor. Ele quer proteger o Po de tudo, tanto que o Po não sabe que ele é adotado, ele não tem essa não noção de que sabe que ele ele não nasceu. No terceiro filme, até acho que ele faz uma piada com o Li Shan, né? O pai do Po biológico, que ele fala: não, ele ainda acha que ele nasceu de um ovo. Tipo, pelo amor de Ou seja, Deus. o Po, ele ainda é extremamente protegido pelo Ping. Ele quer impedir o Po de ter qualquer decepção, de ter qualquer... de se ferir de qualquer forma, tanto que ele não apoia o sonho do Po de ser
lutador de Kung Fu de fazer parte do Kung Fu. Porque ele tem muito medo. E ele acha impossível, né? E Não ele vai acha acontecer. impossível. Então ele enfia na cabeça do Po de que ele vai continuar com como é que fala? A tradição familiar de fazer macarrão. E é isso, entendeu? Mas o que eu acho interessante é que ele não necessariamente impõe esse sonho no Po. Ele só não acha que o Po tem que fazer outra coisa. Tem outro caminho. Ele acha que esse é o único caminho viável. Ele não impõe, diferente do Shifu. É verdade. O Shifu, ele tem uma relação... O Ping não tem malícia. Ele... Exato, ele é muito inocente, né? O Shifu a gente vê primeiro com o Tai Lung. Aquela questão de que, tipo, não necessariamente ele impunha, mas ele cresceu o Tai Lung como alguém mimado. Ele prometia tudo que o Tai Lung queria, o Tai Lung conseguia. Tudo que o Shifu podia oferecer, ele oferecia ao Tai Lung, só que ele prometia coisas que não cabiam nem a ele entregar. Ele falava, não, vou te treinar e você vai ser o Dragão Guerreiro. Só que não cabia a ele escolher o Dragão Guerreiro. É porque talvez, de certa forma, o Shifu, ele enxergava que através do Tai Lung, ele também ia obter certo prestígio, porque era o pupilo dele que ele criou desde o dia 1, assim, ele encontrou o Tai Lung bebê largado na porta do Palácio de Jade, e ele criou ele desde o primeiro dia pra ser o próximo Dragão Guerreiro, sendo que não necessariamente isso é algo que saudável. Não, o Tai Lung fala lá que, né, ele, tipo, quebrou vários ossos e, tipo, se feriu várias vezes, porque o Shifu ficava isso que, não, você vai ser o próximo Dragão Guerreiro. Como se também não tivesse outra opção. E tipo, se não foi ainda, você tem que se esforçar mais, você tem que treinar mais. Um pouco desse mérito também, né? Esse discurso meio meritocrata. Não, mas você vai conseguir porque você está se esforçando. E aí, eventualmente, né, o Tai Lung não se transforma no Dragão Guerreiro, o Oogway não escolhe ele. Porque ele percebe que o Tai Lung tá cego por esse desejo. E aí o Tai Lung se rebela, e aí a gente tem a segunda fase da paternidade do Shifu, que é com a tigresa. E aí a gente vê um Shifu muito mais negligente, muito mais seco. Todo aquele amor, aquele carinho que ele tinha inicialmente pelo Tai Lung é algo que não existe pra tigresa. E é por isso que a tigresa a gente vê também crescer como uma pessoa muito mais bruta, que não sabe lidar com sentimentos, ela não tem empatia pelo Po quando o Po surge. E que é algo que ele vai amolecendo. Acho que ela é muito bem desenvolvida como uma personagem secundária durante a trilogia. Eu queria muito que eles desenvolvessem mais os Cinco Furiosos ao longo da trilogia. Eu acho que a única que é a tigresa, né? De novo, eu sei que, né, a vibe do filme é um pouco mais... Não é tão focada em desenvolver os plots sérios dos personagens secundários, mas eu queria muito saber o passado dos Cinco Furiosos. É que eu acho que não tem tempo também, né? Tipo assim, todos os filmes eles giram em torno dessa marca de 1h30, né? E não dá tempo mesmo. E eu acho que assim, o desenvolvimento que eles trazem é pelo menos satisfatório, entendeu? A gente consegue ver todos mudarem um pouco. E aí eles pensaram, a gente tem que escolher um para ser o mais desenvolvido. Vai ser a tigresa. Ainda mais do que, é a Angelina Jolie que faz a voz na versão original, né? Então, também vamos aproveitar a Angelina Jolie para fazer uma personagem mais bem construída, né? Desenvolver mais ela. Mas o que eles deixam claro, assim, apesar de ter pouco tempo, né? Mostrando o passado da tigresa com o Shifu, é que ela não tem pais. Ela também foi criada pelo Shifu desde muito nova. Não tão nova quanto o Tai Lung, mas ela ainda era bem criancinha. E você vê que é uma criação que não teve amor, não teve muito carinho, né? É uma relação muito mais distante que ele cultivou com ela, talvez justamente por medo de errar de novo, né? Ele nunca soube lidar com o que aconteceu com o Tai Lung e ele jogou essa frustração nela, né? É algo muito injusto mesmo, assim, o que acontece com ela. E o primeiro filme é baseado nisso, né? A gente tem muito essa narrativa da paternidade. E o que eu gosto também do primeiro filme, que ele traz um pouco dessa ideia de que, tipo assim, não é tarde pra você conseguir. Porque o Po, ele vai começar... Ele já é, né, o quê? Que não dá pra gente especular a idade que o Po tem no primeiro filme, né? Mas ele vai ter o quê? Seus 18 anos ali? Eu acho que ele é, né? Tipo, quase adulto. Quase adulto. E aí, tipo, ele nunca tinha treinado Kung Fu. E ele vai e, tipo, ele consegue, entendeu? Aquele bagulho de, tipo, também... não é porque você não conseguiu ainda, se você não começou, que é tarde demais, né? Era quando ele foi começar a praticar aquilo e o quão longe ele consegue chegar. E muito essa questão também de, tipo, seja você, né? Seja fiel ao que você acredita. Porque, por mais que eles tentem... Isso é algo que é muito legal no primeiro filme, que, tipo, o Shifu, ele tá tentando
transformar o Po não é algo que ele não é. Isso é trazido de volta no terceiro filme, né? Que o Shifu fala pro Po que, tipo, eu não tô tentando te transformar no que eu quero que você seja, eu tô tentando te transformar em você. E isso é uma frase muito, muito legal que eles trazem. Não, é muito bacana porque é meio que a jornada do herói, só que com um twist. Porque não é tipo, nossa, agora o herói vai ter aquela cena de treinamento e ele vai, tipo, se tornar muito foda. E, tipo, ele se torna muito foda, mas do jeito dele. Ele até tem a sua sequência de treinamento, mas eventualmente ele não consegue. E aí ele vai embora. Tipo, eventualmente ele não consegue. Ele recebe o pergaminho não tem nada escrito, não tem a resposta clara que ele queria, e ele não consegue, ele tem que ir embora. E só vai dar certo depois. E dá certo do jeito mais improvável possível. Ele voltando e sentando na cara do Tai Lung, e o Tai Lung batendo nele, e o Po devolvendo com toda a sua malemolência e show de Show de bolice. polícia. Muito, tipo, engraçado. Cara, mas aquela hora do ping com a receita secreta, o ingrediente secreto da sopa, e ele fala, não, não é nada, porque pra você fazer algo especial, você só precisa acreditar que ela é especial. E isso pra mim ficou comigo, assim, pra sempre. Tipo, eu nunca esqueci aquela cena. Cara, e eu sinto falta, a gente falou um pouco disso no primeiro episódio, sobre essa maturidade das animações, né? Eu sinto que Kung Fu Panda é uma... Ainda, pô, a gente acabou de falar. Eu acho que Kung Fu Panda é a trilogia da DreamWorks que mais conversa com crianças, com um público mais infantil. E ainda assim, olha a profundidade que a história tem. Não é qualquer coisa jogada, né? Igual foi acontecer lá no quarto capítulo, que não deve ser nomeado, aquele quarto filme terrível, Nossa Senhora. sabe? Então, eu gosto bastante da maturidade que a saga tem. E, pô, ele tem uns momentos assim... Pô, a trilha sonora do Hans Zimmer Nossa. se estende pelos Entrega 3 demais, filmes. demais. É sensacional. Aí o uso de cor, eu gosto muito do uso de cor dos filmes. E eu sinto, dá pra ver essa evolução. O Tai Lung é muito marcado pela cor azul, aí o Shen é o vermelho, o Kai é verde, a Kamaleoa é qualquer bosta, né? Mas, Não, tipo, inclusive, eu queria compartilhar com a galera ouvindo aí que a gente começou com essa ideia de rever a saga de Kung Fu Panda, porque um dia eu tava muito triste, eu tinha tido um dia muito difícil e eu tava incerta com várias questões da vida. E eu literalmente pensei, eu vou assistir Kung Fu Panda 1 porque eu quero ouvir o Uguay falar pra mim que vai ficar tudo bem. nossa, e aí eu cheguei, e aí ela tava, tipo, no final, assim, do filme. Tava, tipo, o Tai Lung já tava lutando com o Shifu lá no Palácio de Jade, bem no fim. E aí eu falei, vamos ver o 2 então também. Tipo, dane-se. E a gente pegou e embalou o 2, viu, tipo, 2 filmes seguidos, assim. E, pô, foi muito legal. Nossa, mas o Hugo é um personagem tão bom. Tipo assim, toda frase que o cara É fala impressionante como o Hugo tem pouco tempo de tela, mas ele é uma figura muito bem trabalhada no pouco tempo de tela que ele tem, né? Porque Sim. ele aparece pouco. Pô, no primeiro filme ele tá lá, ele escolhe o Po, e aí Ele fica fala, mais o um Tai Lung tempinho. voltou, ele... Valeu, Falou, galera. vou embora, tá ligado? Vira a folha, e tipo... E aí no segundo filme a gente nem vê ele. O segundo filme é todo sobre, tipo... Ele é citado, o Hugo, ele tem essa aura, né, que permeia pela franquia. E a gente só vai ver ele de novo no 3. Mas não tem como esquecer ele. Não, Ele é muito Eu bom. acho que arrasaram demais, assim, com o personagem dele. E é um personagem carismático também, tipo, você consegue entender que ele é sábio, mas... E eles usam um pouco daquele estereótipo do sábio meio maluquinho, mas sem perder a mão, porque você consegue respeitar ele, você não acha que ele é só, tipo, ridículo, né? Não, eu achei Tipo, muito genial que fizeram ele ser uma tartaruga, justamente porque tartarugas são animais que vivem muito. Então eu sinto que casou muito com essa ideia de, tipo, como é que a gente vai fazer esse mentor sábio e, tipo, ancião, muito velho, sem que fique de um jeito tosco. tudo, né? O jeito que eles usam as raças dos personagens pra complementar também as técnicas de Kung Fu, né? Sim, É isso é muito muito bom, legal. tipo, a víbora, a garça, o louva-a-Deus, o macaco, a tigresa, e também complementa um pouco da personalidade, né? O tigre ser mais bruto, ser uma figura mais, né, rancorosa, tanto que ela e o Tai Lung são tigres, Sim. né? O E Tai Lung é tipo um leopardo das neves, né? é, São grandes felinos. exato, isso aí. E o Po ser um panda preto e branco e o Yin Yang, tipo, inclusive Kung Fu Panda, eu até tinha comentado com você que Kung Fu Panda foi muito abraçado pela China. Sim. Porque a China achou. Se pesquisar, tem várias notícias sobre isso que, tipo, o público chinês achou impressionante
o quão bem um filme americano conseguiu retratar a cultura chinesa. Tipo, Kung Fu Panda retrata a cultura chinesa de uma forma muito boa, muito bonita. Traz a questão da tradição, comidas típicas. E se você reparar, nenhum animal que... Quer dizer, me corrija se eu estou errada, mas parece que nenhum animal que aparece no filme não é um animal nativo da Ásia. É, Tipo, não tem um... não tem mesmo. Não parece um cachorro ali. Não Exato, tem, tipo... um Doberman. É, Não, não mas tem. Doberman vai parecer um pitbull ali. Mas só tem animais que são presentes daquele território. Eu acho isso muito legal. Tipo, tem, os habitantes, né, do Vale da Paz tem muito porco, tem muita Muito coelho, pato. Os Exato. coelhinhos, é verdade, tem bastante coelhinho tem mesmo. muito coelhinho. Muita piada com coelhinho. Aí, beleza, tem os outros líderes do Kung Fu ali que variam um pouco, né? Mas aí faz sentido porque eles também... eles são de outros e lugares. eles vão pra outras regiões, né? Tipo, aí tem o mestre búfalo, crocodilo, tem até o mestre galinha. Mas é porque aí eles estão indo pra outras regiões, Sim. sendo mais longe mesmo, né? É. E o 2? O 2 é o meu favorito. Cara, eu sempre fico na dúvida, assim, se eu prefiro um ou dois. Sendo muito sincero. Cara, pra mim é tipo quase, é tipo pau a pau, assim. Só que eu sinto que o 2 ele conseguiu trazer uma profundidade pra história. Que Sim, tipo, narrativa. eu não vejo essa coragem narrativa hoje em dia nas animações de hoje em dia. Não é. No 2 eles estão falando sobre genocídio. Não tipo, é verdade. Tipo, o Shen literalmente genocidou a população de pandas por acreditar numa maldição, numa promessa de que ele seria vencido. E ele ativamente mata, né? Tipo, depois ele volta também com o canhão, ele mata o mestre rinoceronte, tipo, ele Sim, mata. morreu. Tipo, morreu. morreu. Pô, e os flashbacks, isso é algo também que a gente não comentou, mas que eu acho legal que Kung Fu Panda mescla a animação 3D com 2D de uma forma muito legal. Porque, né, muito é falado sobre Homem-Aranha no Aranhaverso. Homem-Aranha no Aranhaverso revolucionou o mercado de animação porque ele trouxe os dois juntos. Kung Fu Panda não trabalha o 3D junto ao 2D, tipo, com sobreposições. Mas eu acho legal o jeito que eles usam o 2D e muito naquele teatro chinês, às vezes, né? Aquele teatro de sombras chinês para fazer certas coisas. Eles fazem um estilo pra parecer como se fosse um teatro de sombras de bonequinho. Exato, tipo, isso eu acho muito legal. E quando eles trazem esse 2D para esses flashbacks, né? Eu acho que evoca também um pouco dessa nossa memória, desse nosso sentimentalismo com animações 2D, que era algo que a gente estava mais habituado no passado, que é algo que foi sendo abandonado pela indústria. E que, pô, é muito forte quando a gente vê o flashback da mãe do Po, tipo, chorando, colocando ele na cesta. E ela corre, e ela tá sendo perseguida pelos lobos, e o Shen é, tipo... É um negócio, uma imagem forte, né? E é aquela coisa que, assim, né, a animação claramente é voltada pra crianças, porém, né, eles não mostram uma cena gore de assassinato, porém, fica bem claro o que aconteceu, e você, tipo, sendo criança ou não, você consegue sentir o peso Sim, daquela você cena. compreende, caraca, a mãe do Po foi morta. Tipo, mataram ela. E é algo que eu acho importante, é uma reflexão legal, entendeu? E porque também, pô, Kung Fu Panda, de certo modo, traz essa representatividade, porque quantas crianças são criadas por pais adotivos ou por avós, por outras pessoas que não têm a figura dos pais presentes, né? Não só por questões de tragédias, mas abandono outras tipo... questões. Eu acho que é muito legal a franquia trazer isso, né? Tipo, porque eles poderiam muito bem, tipo, ter feito que ele era um panda, criado por dois pandas e que virou Kung Fu. Mas não, tipo, eles investem nisso, né? E esse lance também da representatividade, parece que às vezes eles querem, as produtoras, né, querem fazer uma representatividade forçada que só não funciona e não era assim que era feito antigamente. É porque é só pra dizer que tá lá. A Disney adotou muito esse método, né? Vamos colocar uma personagem que dá indícios de ser trans e vamos dizer que ela existe, mas não vamos desenvolver absolutamente nada sobre isso, mas vamos dizer que tá lá. E aí tem a galerinha que vem dizer que é cultura woke, não sei o quê, sendo que, tipo, nada só pra nada dizer, com olha nada. como a gente é inclusivo, gente. Sendo que... Esse foi um tópico que a gente levantou um pouco no primeiro vídeo e a gente não foi tão a fundo, né, porque não era o tema, mas só trazendo um adendo que eu acho que é importante aí, ó. Quem me assiste, sinto muito se vai ter gente que vai ficar decepcionada, mas cultura woke não existe, gente. Não é porque o Bob Iger, que esse é o argumento que todo mundo usa, que os caras mais adoram usar. Ai, mas o Bob Iger, CEO da Disney, comentou da cultura woke. Gente, cultura woke não existe. Ai, galera. Da mesma forma que filmes antes
Era ator branco fazendo blackface pra fazer ator negro. Aí a sociedade vai avançando, Progredindo. vai progredindo, e eles percebem, pô, isso é preconceituoso, isso não é bem aceito. Pô, se a gente parar de colocar atores brancos pra fazer atores negros, se colocar atores negros, a gente vai conseguir vender mais. A gente vai conseguir ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque aí agora a gente vai ter negros na tela e aí os negros vão querer pagar pra ver outros negros. Então a gente vai ganhar mais dinheiro. Aí muitos anos se passam e aí o mercado percebe, poxa, hoje em dia as pautas estão muito mais progressistas. Se falam muito mais sobre representatividade de mulheres, gays, né, pessoas da comunidade LGBT, por aí vai. E se a gente colocar. E porque você vê que o pensamento é extremamente capitalista, porque não é tipo, vamos fazer um filme com essas pessoas. Não é. Vamos incluí-los, dizer que eles estão lá. Por quê? Porque aí, beleza, vai ter a galerinha que não vai querer ver o filme, vai querer boicotar o filme. Mas eles vão ganhar dinheiro em cima do público que quer ver essas minorias, as pessoas que querem se enxergar. E porque, ó, uma coisa que as pessoas não pensam. Você pensa, ai, eu vou boicotar o filme da Disney, eu vou boicotar porque eles colocaram um personagem gay. Você não tá boicotando a Disney, você tá deixando de ver uma animação da Disney. Mas se você tá literalmente abrindo ESPN, tá ligado? Se você tá abrindo o Discovery, Você vai no Disney Plus pra assistir sei outra lá, coisa. você abre o Disney Plus pra ver outra animação. Você vai ver NBA, tá ligado? Você vai ver o Super Bowl. A Disney é um monopólio hoje em dia. A Disney tem tudo. Não tem como você não tá dando dinheiro pra Disney. E a Disney sabe disso. Ou seja, a Disney quer que tenha uma parcela que vai falar que não vai ver esse filme, porque ela vai ganhar dinheiro dessa parcela de outra forma, entendeu? Assistindo futebol, de outra coisa. Eles vão tirar o seu dinheiro de outra forma, entendeu? Não existe cultura woke, não existe uma agenda de progressismo para acabar com a imagem das pessoas e, tipo, e acabar com a família tradicional. Não, é capitalismo. É só ganhar dinheiro. É negócio, é ganhar dinheiro. As pessoas querem ganhar mais dinheiro. Eu senti muito isso com o live action da Pequena Sereia, que também deu o maior bafafá. Eu gostei do live action da Pequena Sereia. Eu achei legalzinho. Eu achei legalzinho. E eu achei muito lindo. Não dá pra você não se emocionar vendo vídeos de reações de menininhas negras vendo o trailer e elas ficando super animadas, porque a atriz, né, que ia fazer Ariel era uma mulher negra. Isso foi muito lindo de ver. Só que, por outro lado, eu fico pensando por que vocês não fazem algo novo, então? Exato. Eles aproveitaram o hype de algo que já existia, pra poder enfiar aquilo ali, pra dizer, olha como a gente é progressista. Senão, por que não vão fazer, então, live action E de aí Princesa você e o dá Sapo? munição pra quem quer odiar, né? Porque aí, agora eles estão blackwashing. Eles estão apagando personagens brancos porque estão colocando negros. Não, é porque eles querem conseguir esse público a mais, eles querem dizer que tem representatividade, porque isso é algo que vende hoje em dia. Você vê tudo quanto é lugar, mês do orgulho, aí toda marca posta a coisa do orgulho. E beleza, isso é bom, isso é algo positivo, né? É importante que se converse mais sobre isso. Mas tem que fazer direito, né? Tipo, não é de qualquer jeito. Uma animação que eu acho que faz isso muito bem é, por exemplo, a Família Mitchell. Família Mitchell é a Revolta das Máquinas da Netflix. A protagonista é queer. Ela tem o brochezinho, ela dá os seus indícios, ela tem um interesse romântico lá. E beleza, isso, tipo, o filme não é sobre romance, ou seja, eles não necessariamente precisam levar esse tema a fundo, mas ela existe, ela é comprovada, não é esse, nós demos uma diquinha, não. Ela é uma personagem queer e tá tudo bem, entendeu? Ela tem a família dela lá, e pô, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem uma família considerada tradicional, e tá tudo bem, entendeu? Porque essas pessoas existem. E isso não vai diminuir a qualidade do filme. Cara, no caso da Disney mesmo, assim, se eles quisessem, né? Pô, a gente tá fazendo um monte de live action aqui, a gente precisa fazer um live action com uma protagonista negra. Por que eles não fizeram um live action de A Princesa e o Sapo? Ela já existe uma princesa negra. Por que eles não criaram uma nova? Só tem uma também. Assim. Tipo assim, pô, se for para falar de representatividade, só tem uma princesa negra. Por que não vamos inventar uma nova história com uma protagonista negra? Exato. Assim, eu espero que eles nunca façam live action de Irmão Urso. Mas, queremos personagens negros ou personagens pardos, não brancos, nativos, não brancos, nativo-americanos. Você já tem esses personagens, entendeu? A galera tá lá. Então, se o destino nos reserva mais live actions, então faz direito, sabe? Não precisa ficar mudando também, porque você só dá munição pra quem quer odiar. E, enfim, nos estendemos nesse ponto aí. Voltando. Mas é porque, cara, entendeu? A representatividade, ela sempre existiu. Talvez se Kung Fu Panda fosse uma franquia que começasse hoje, as pessoas fossem reclamar.
Ai, olha lá, estão querendo fazer animaçãozinha que, né, o menino é órfão e não Ele é sei o quê, adotado. é adotado, porque tudo é... Porque hoje em dia qualquer coisa vira motivo de reclamar que é É. representatividade que estão forçando. Não, a gente assistiu Mulan há uns meses atrás, porque Nossa, eu é. amo Mulan. É tipo uma das minhas animações dessa, né, Golden Age aí da Disney favorita. E a gente pensou coletivamente, nossa, se eles lançassem hoje em dia, iam falar que é lacração. Ai, a mulher que se veste de homem É, pra exato. lutar. Porque ela tem que se passar por um soldado e ela. Como que ela ia ganhar daquele cara, daquele homem fortão no É, ela final cortou o lá? cabelo, é agenda woke, Que mulheres têm que abandonar a a tradição. feminilidade. É, pelo amor de Deus, mano. Certeza que eu meter esse papo Iam hoje em ficar puto. dia. E o pior é que muitas pessoas eu já vi, aí falam, não, mas a Disney já soube utilizar representatividade, fazer mulheres fortes. E aí citam a Mulan. Sendo que eu tenho certeza que se a Mulan saísse hoje, essas mesmas pessoas iam ficar putas, entendeu? Merida também, É valente. Valente. Tipo assim, né, todo o bagulho dela é que ela não quer casar e o pai dela quer Exato. forçar Nossa, se ela. isso saísse hoje em dia, meu Deus do Não, céu. aquela cena muito, tipo, pica, que ela fala, quem acertar o A alvo flecha lá lá é. vai casar com ela. Ela vai lá, ela acerta o bagulho e ela fala, eu vou casar comigo mesmo, então. Nossa! Mano, Caramba. a galera ia ficar puta hoje em dia. Não tem como negar que essas pessoas vão ficar revoltadas com isso. E Kung Fu Panda, retornando, eu acho que é uma franquia que traz as suas representatividades e toca em temas sensíveis muito bem. E aí no 2 a gente tem toda essa questão que a gente estava falando, né? De retornar o tema da paternidade. Eu gosto como eles aprofundam ainda mais esse tema, né? Porque aí no 2 a gente vai conhecer não só o que aconteceu com os pais do Po, mas o momento que o Ping conheceu o Po, o jeito que ele se apaixonou por aquela criança e criou essa figura de proteção pra cima dele, né? É algo muito bonito da gente ver, né? O Ping é um personagem muito fofo. E depois a gente, no final do 2 a gente tem aquele gancho de que os pandas ainda estão vivos e vamos pro 3. E aí no 3 esse tema da paternidade é ainda mais desenvolvido com o Lishan, que é um pai que acha que tem que mentir porque ele tem medo de perder o filho mais uma vez, né? Ah, o lixo é um querido, cara. Não dá pra você ficar bravo com ele, porque o cara perdeu a esposa e o filho, e passou 20 anos e ele achou que o filho dele estava morto. E aí agora que ele acabou de descobrir que o filho dele tá vivo, e assim, se passa o quê? Uma semana que ele tá com o É, Po? É muito pouco tempo. E aí ele fica assim, meu Deus, eu preciso falar que eu sou um mestre do Shi, porque senão meu filho ele vai embora. Porque a princípio ele não tem uma serventia pro é. Po naquele momento. Ele não criou ele não fez parte da vida do Po. Então na cabeça dele ele fica assim, E o que é engraçado é que o Po aparece desde o começo como alguém que abraça ele, né? Tipo, nossa, pai, que foda, sensacional te conhecer. É. Só que ele tem esse receio, né? O Po nunca exigiu nada do Lisha além de só ser o pai dele. Só tá lá. E eu acho muito bom como eles desenvolvem isso de que, tipo assim, o Po conhece o pai biológico, mas ele não abandona Em nenhum o momento, Ping. Tanto que tem lá que ele conhece o Lishan, ele, pai. Aí ele conhece o meu. Aí ele vira tal Ping, ele, meu pai. É pai, tipo. E eu acho muito Sim. fofo aquele retrato dele, o Po com os dois, assim. Quando o diálogo do Ping também com o Lishan. Nossa, aquilo ali. Quando eles brigam, né? Porque aí depois o Po descobre que o Lishan tava mentindo, que o Lishan não sabia a técnica do Shi, nada. E aí o Ping vai falar com ele e o Ping fala, cara, ele só tá. Seu filho tá bravo com você, É, bem-vindo à paternidade. exato, é normal, tá tudo bem. E ele não vai deixar de te amar por isso. E aí o Ping fala, né? Eu percebi que antes eu tinha medo de você, porque eu sentia que ter você na vida do Po significava que eu perderia ele. Mas agora eu percebi que ter você na vida do Po é só uma coisa a mais pro Po, é só mais um benefício. E se o Po tá feliz, eu tô feliz. E isso é algo muito bonito, cara. Cara, é Que muito lindo. filme. E aí eles se unindo pra lutar com os guerreiros de Jade lá com uma meca de super pais. Nossa, Muito exato. fofo. Tipo, é muito, muito bom, cara. E voltando na questão estética também, eu acho que assim, o avanço pro 2, eu acho que no 2
Eu acho que talvez o segundo filme seja o que pra mim tem a melhor fotografia. É. Que eu acho que é uma coisa que as pessoas não costumam reparar tanto em animações. Eu acho que o 2 tem uma fotografia muito Não, tem boa, umas assim. cenas que assim, É, nossa. os momentos de embate com o Shen, simbolismos visuais que eles usam com o Shen. A própria questão, a gente estava citando dos animais, o fato do Shen ser um pavão, e aí quando ele abrir as penas dele, o Po vê o símbolo e o Po ficar traumatizado, porque é algo que o pavão faz, né? O pavão na natureza ele se abre todo para assustar para assustar o seu predador ou a sua presa, É pra né? parecer maior, né? Para parecer maior, exato. E aí eles colocarem esse simbolismo, né? Ele se abre e o Po fica com medo. O Po Não, eu fica acho que o coado. design do Shen como vilão é muito bom. Porque ele é um príncipe, né? Ele é de família aristocrática. Então, ele ser um pavão combina muito, porque ele também é extremamente egoísta. E ele só olha pro lado dele, ao ponto de que ele estava disposto a genocidar uma raça inteira para proteger o seu legado. Eu acho que ser um pavão, que é esse animal, né, que é tido como vaidoso e egocêntrico, porque olha como eu sou lindo, essas coisas combinam muito. Sim. E todo o jeito dele, eu acho, ele é meu vilão favorito. Eu acho, tipo, o estilo dele, assim, muito bom, porque ele passa essa vibe do, tipo, do vilão que é meio snob e meio... tem um leve carisma ao mesmo tempo, Aham. assim, que eu gosto muito. Tipo, o Tai Lung, ele é só, tipo, brabo. Ele é, tipo, ele é fodão, assim. Ele é da hora. Ele, É, tipo, não, o Tai estoura Lung é tudo. tipo. Caralho! Não, pô, a cena do Tai Lung fugindo da prisão. Nossa. Tipo assim, que maneira de introduzir um vilão, tá ligado? Uhum. Tipo, os caras. Mano, ele usa a peninha do pato pra, tipo, se soltar. Que ele tava naquele. Com aquelas algemas, que quanto É. mais ele se mexia, mais apertado ficava. E aí, meu Deus do céu, tipo, ele sobe enfiando o cacete em todo mundo que E aparece, ele tava há 20 anos quebrando tudo. parado naquela posição. Mano, exato. Tipo, literalmente 20 anos ele tava preso. E aí, assim que ele sai, ele, tipo, Não, é quebra todo mundo. sensacional aquele momento, tipo, é uma forma fodida. E aí no final, tipo, ele quebrou todo mundo, tá ligado? Enfiou a porrada em geral, pega o pato e manda lá, vai lá dar um aviso, tá ligado? Avisa que o Tai Lung É, voltou nessa porra. Tipo, mano, sensacional. é, É muito, muito bom. é. E aí, eu sinto que o Shen, como é que fala? Mantém esse nível. Sim, ele Ele sustenta muito bem. sustenta. Só que aí, pra mim, ele ganha a mais do Tai Lung, porque o Tai Lung, tipo, eu compreendo um pouco o Tai Lung. Tipo assim, eu acho que se eu tivesse sido criado a minha vida inteira com É, o meu Tai pai Lung. falando que eu ia virar o dragão guerreiro, e aí chega na hora ele fala, não, você não vai ser o dragão guerreiro. Sim. É, o Tai Lung ele é um vilão muito bem desenvolvido, né? Tipo, porque eu não acho que o Tai Lung seja até exatamente um vilão. Eu acho que o Shen ocupa muito mais a posição de vilão. É, Eu acho que o Tai Lung ele atua como um antagonista muito bem, porque o Tai Lung ele não é simplesmente mal. ele é Ele é rancoroso. rancoroso, É. ele tem ódio, ele tem raiva. O Shen ele é soberbo, né? O O Shen é Shen é mal, ruim. o Shen é O Shen é mal. O Shen ruim. genocidou uma população de pandas, o Shen é do mal. Então, tipo, isso é algo que eu acho muito, muito legal mesmo. Realmente, assim, tipo, não tinha parado pra pensar tanto nisso, mas o Tai Lung eu acho que ele é muito mais um antagonista. Eu gosto desses vilões um pouco mais malucos, que tendem um pouco pra psicopatia. Eu acho que Aham. é muito legal, assim, de ver. Porque é aquela hora também que eles estão, né, com os canhões que o Shen fez, e eles estão nos barcos, que eles estão indo, tipo, pra dominar toda a China. E aí eles estão tentando acertar o Po, e eles não conseguem. Aí ele vira lá pra aquela hiena, que o que é? Os cachorros lá É, que... aqueles lobos dele. Acho que são lobos, né? É. Que são os capangas do Shen. E ele, tipo, atira! Senhor, mas nós É, vamos. vamos acertar os nossos, né? Eu não quero saber! Atira nele! Porque o cara não tá nem aí, ele não tá nem aí pra nada. Mano, exato. Não, e o momento que ele começa a metralhar canhão no povo e o povo vira o yin yang ali por um instante e, tipo, tu começa a devolver do jeito mais show de bola. É muito foda. Não, a cena que o Po pega a gota, ele finalmente encontra a paz interior, né? Que é algo que o filme trabalha. Inclusive, a ideia da paz interior é muito legal no filme, porque também é essa ideia de que, assim, você não pode ignorar o seu trauma. Você não pode ignorar o seu passado. Você não pode fingir que as coisas não aconteceram. A única maneira de você encontrar a paz, de você poder andar pra frente, é você reconhecer o que aconteceu. Você fazer as pazes com o seu trauma, né? O Poe só consegue encontrar a paz interior quando ele literalmente reconhece que O que aconteceu? tipo, a família dele foi morta,
sabe? E é algo muito pesado, muito difícil. Mas quando ele reconhece isso, ele consegue caminhar pra frente, ele consegue atingir a paz interior, ele pega a gotinha lá e tem toda aquela cena sensacional com a anciã, que é um bode lá, né? Ah, é. Que é uma personagem muito engraçada. E, porra, quando ele tá devolvendo os canhões lá, é sensacional. Não, eu acho que o salto de desenvolvimento do Poe, do 1 pro 2, é muito legal. É muito Sim. legal de ver. Porque ele ainda tem a essência dele, tipo, ele ainda é todo bobão e tal. Só que essa questão da identidade dele mesmo. Porque no primeiro filme ele tem muita dúvida sobre o que ele é. Porque o Hugo fala, você é o dragão guerreiro, hein? Falou e vai embora. E... Descobre aí. Descobre aí, Se vira aí. E todo mundo tá contra ele no começo, né? Tipo, a tigresa descasca ele pra caramba. O Shifu humilha ele. A galera só para pra ver ele quando ele tá comendo, escalando a parede pra comer bolinho. Essa cena é muito boa. E eu acho que o macaco guarda os bolinhos no armário de cima. Nossa, eu acho muito engraçada a cena da acupuntura, né, que estão fazendo nele lá, depois dele se quebrar todo no primeiro treinamento. Ele todo torto lá, o macaco e a garça. Falando com ele, o Louva-a-Deus é um personagem muito engraçado também. Aí a tigresa fala, você com essa cara idiota toda vez. Aí o louva-a-Deus, não, eu tô furando ele aqui. Não, acertei a V errada. Muito engraçado. E... Então, ele tem, tipo, muita dúvida ainda sobre quem ele é e se ele consegue, me fala, suprir as expectativas que colocaram em cima dele. Sim. E aí no 2, como é que fala? O Shen, o Po. O Poe. Que a questão dele agora é muito mais dele... Não que ele duvida de que ele consegue. Esse ponto não é mais a treta. A treta é que agora ele tem que aceitar quem ele é, de onde ele veio. Tipo, qual que é a origem dele, sabe? Ele tem que reconhecer de onde ele veio. E o 3, ele tem que reconhecer quem ele é, né? Que o 3 é sobre isso, é sobre entender que você não tem que cumprir o que os outros esperam de você. Você não tem que se tornar o que os outros querem, você tem que se tornar você. Cada indivíduo é único, né? O terceiro filme é muito sobre essa individualidade que nos faz humanos, né? E que nos torna especiais. Cada um tem o seu jeito. E o Poe, ele tava perdido, né? No 3, ele não tem certeza de como ser isso, porque ele precisa, mais uma vez, se reconectar com o passado dos pandas, e aí o pai dele aparece. Porque ele descobre que ele tem toda essa linhagem, né? Essa ancestralidade com os pandas e que ele não conhece nada disso. Ele não sabe como é ser um panda. Exato. Ele não conhece nenhum dos costumes deles. Ele fica nessa, quem eu sou. E, pô, voltando ao quesito visual, pra mim, assim, se o segundo filme ele é o que tem a melhor fotografia, o 3, por mais que pra mim seja o mais fraco da trilogia, o 3 eu acho visualmente, em questão estética, assim, qualidade de animação, trabalho de iluminação, de cor, o melhor. Não, as cores no 3 Tipo, são... as cores no 3, a iluminação das cenas no 3 é muito lindo. É impressionante, assim, tipo, a maneira como eles evoluem esse trabalho. O 3, acho que tematicamente, assim, o Kai mesmo, ele não é o vilão mais bem desenvolvido, ele é o mais genérico dos três, né? Porque, tipo, é muito aquele, que vilão a gente vai criar agora? Sei lá, vamos voltar no passado. Vamos pegar ele quer poder. Vamos pegar alguém no passado e ele quer poder, tipo... ele quer ele dominar foi o corrompido pelo poder, porque ele queria mais. É um vilão bem genérico. Mas ainda assim, é muito aquela coisa de que nem sempre você precisa reinventar a roda, né? Porque o Kai, ele é um vilão interessante, ele é enigmático. A trilha sonora também, o tema... Mais uma vez, a trilha sonora do Hans Zimmer. O tema do Kai, quando ele aparece, com aquele... Não sei o nome do instrumento chinês lá, mas aquele... Acho que é tipo uma cítara, né? Aquele de cordas, que é... Tan, tan, taran, tan, tan. Mano, é muita aura quando ele aparece. Com aquelas duas armas lá, igual do Kratos, né? Com as correntes, tipo... ele é o vilão mais fraco, mas ele não deixa de ser um vilão muito bom. Não, ele tem aura. Ele sustenta. Tem muita aura quando ele aparece. E é legal isso, pensando agora a questão das cores, porque eu acho que atribuindo as cores de cada um dos vilões, você tinha comentado que a cor azul do Tai Lung seria aquela que você falou do fogo. Pra mim, o azul do Tai Lung me lembra muito a chama, porque tem aquela cena no final, quando ele tá lutando com o Shifu, que ele bate
Como é que é o nome daquilo? Uma lamparina? Tem aquela cena no final que ele bate como se fosse uma bacia que tá cheia de fogo, e aí ele pega o fogo com as mãos, e aí você vê aquela chama azul, aquela chama forte. E a chama azul, ela é um nível mais É mais quente, né? quente. Ela é ainda mais quente. Eu acho que representa muito esse ódio do Tai Lung, né? Tipo, não é aquela chama vermelha, ele já tá azul, assim. É aquele negócio que, tipo, é muita raiva. O Tai Lung, ele tem algo muito internalizado. É aquela raiva profunda. Muito guardado, tipo, ele não consegue superar aquilo. E aí o azul ali representa muito isso. O Shen, eu acho que o vermelho casa mais porque o Shen Eu acho que é aquele pura ódio maldade, cego. É pura maldade. Tipo, o Tai Lung, ele tem essa raiva que já se sobressaiu, assim. O Shen, ele só é mal, né? Ele é maligno. Tipo, o vermelho, eu acho que combina muito, né? E eu acho que vai muito também da questão da morte também. Porque ele matou muita gente, é aquela coisa do Sim. sangue, da guerra. Exato, sangue, Eu acho que o vermelho do Shen casa muito com sangue. E o Kai, né? Eu acho que o vermelho não. Pro Kai, o verde combina muito bem porque corrupção. O verde é uma cor que comumente, além de ser usado pra natureza, né? Próspero. Quando a gente tem um personagem que se corrompe, de certo modo, uma poção, um veneno. É aquela coisa. Sempre é verde, né? Tipo, sempre é verde. Malévola, esse tipo de coisa. Não querendo criticar a Elphaba. A Elphaba é exceção à regra. A Elphaba é legal. Mas normalmente o verde é muito essa cor da corrupção. O Bruno no Encanto, né, Nossa, que ele é representado com verde, as coisas que ele mostrava eram todas verdes e aquilo acaba, de certo modo, corrompendo a família ali, porque a família condenava ele. O verde tem esse simbolismo, e o Kai é exatamente isso, porque o Kai ele era o melhor amigo do Uguay, lutou com ele até que eles descobriram o poder do Shi, e o Kai viu que com aquilo ele poderia se tornar mais forte, ou seja, ele se corrompeu. E o verde casa perfeitamente. Por isso que eu odeio a Camaleoa, cara. A Camaleoa, ela não tem nada. É o vilão mais sem personalidade do mundo, porque o poder dela é tentar ser qualquer um dos outros vilões, só que muito mais chata e sem nenhuma aura, sem motivação nenhuma. Cara, Camaleão é o equivalente a quando você ia brincar com seus colegas quando você era criança, e aí cada um ia escolher um poder. Aí tinha aquela criança chata que falava, o meu poder é ter todos os poderes. E aí você ficava tipo, paizão, eu tô maluco. Como assim você tem todos os poderes? Fominha? Nossa, mano, a Camaleoa é, tipo, terrível. Ela não tem personalidade. É um vilão de, tipo, eu viro os outros vilões. E é engraçado porque isso só serve pra nos lembrar como todos os outros vilões são muito melhores do que ela, né? Porque ela vira o Tai Lung e você fica, caraca, o Tai Lung. Aí ela vira... Aí aparece o Kai e o Shen lá rapidinho. E você, caraca, eles são muito mais legais e interessantes do que você. Tipo, que personagem chata. Eu não consigo nem lembrar a motivação dela. Vamos falar do 4? De tão esquecível. Acho que a gente vai ter que falar do 4, né? Acho que só pra concluir Fala do 3, ruim. uma coisa que eu acho muito bonita é aquele encerramento. Porque, tanto que, assim, você vê com o encerramento do 3 o quanto claramente o 4 foi feito apenas pra ganhar dinheiro. Era pra ser uma trilogia. Porque você tem o full circle ali, né? Você tem o ciclo completo com o 3. O Po foi de alguém que não sabia Kung Fu para alguém que se tornou um mestre. Ele se torna um mestre no final, ele tá ensinando pros outros, tem aquela montagem no final, né, com ele ensinando todo mundo lá na frente das escadarias do Palácio de Jade, que foi reconstruído, porque o Kai destrói o Palácio de Jade, né, no meio do filme. E você tem um pouquinho antes disso, aquele momento que ele conversa com o Hugo, e que eu acho muito bonito. Nossa, no além. Que ele tá lá e o Hugo fala, não, é aqui que eu moro. Tipo, tá tudo bem, eu tô aqui, eu tô tranquilo. E aí o Po pergunta, mas tem como voltar, né? Aí o Hugo fala, não sei, eu nunca tentei. Hugo, eu te amo. O Po volta e aí, tipo, você vê o quanto ele se tornou amado. Tipo, o Po era literalmente assim... preconceito por ele, era detestado por todos, né? Ele era tratado igual como um idiota. Igual nada. E aí chega no fim e, tipo, todo mundo se importando com ele, todo mundo abraçando ele. A tigresa mesmo, o quanto a tigresa se preocupa com ele. Todo mundo respeita ele. A forma como eles desenvolvem ela é muito bom. E uma coisa que eu acho um detalhe, que me veio agora na cabeça, que é muito bom. O Po, ele sempre agiu muito mais com o coração. O Po nunca tinha se deixado levar pela raiva, pelo rancor. Só que aí, quando ele descobre que o pai dele tá mentindo, ele fica cego brevemente. Ele vai lá, ele monta aquela estátua pra treinar e ele começa a, tipo, descontar a raiva dele ali.
E aí a tigresa, que sempre foi uma personagem controlada, movida muito pela raiva, ela chega na frente dele, ela para e ela fala: "Você isso não Não tá vai. certo. Isso não tá certo. Você não é assim. Dessa forma você não vai conseguir parar ele. Uhum. Não vai dar." E aí ela faz ele acordar. E aí os pais dele chegam. E você vê também essa questão de, tipo assim, nem sempre o melhor de nós vai conseguir ser perfeito. Não existe perfeição. Uhum. Naquele momento o povo fraqueja. E ele volta graças à família dele, graças às pessoas que ele moveu, né? Todo mundo que ele impactou na vida tá ali pra ele e faz com que ele volte. Então Uhum. essa coisa de que também você não tá sozinho, você não precisa lidar com todos os problemas sozinhos. Uhum. Porque ele tem essa carga, né? Você é o dragão guerreiro, você tem que você é tipo a última esperança. Uhum. Mas ainda assim, ele não teria conseguido sozinho. Ele ensina todo mundo ali a ser si mesmos, né? E usar suas próprias habilidades para distrair os clones do Kai. E, e é muito legal isso, né? E o Uhum. sacrifício dele, que ele estava disposto a se sacrificar por aquelas pessoas, né? Ele leva o Escaduche. Kai pro mundo dos espíritos, lança o Skadush nele. Tipo, eu acho que o 3 ele tem um encerramento muito legal. Eu não acho que é Uhum. o filme mais bem desenvolvido dos três. Pra mim é o que tem mais clichês, assim, Uhum. narrativos. É, o finalzinho mesmo, assim, apesar de ser bonitinho e fechar bem a trilogia, aquela coisa também. Caramba, o Palácio do Jade tava destruído, galera, e agora tá. É, tá cons- tudo bem, do É, nada. consertaram, agora todo mundo vai aprender o Xi, que era um negócio só dos pandas, né? É, Mas agora todo mundo vai aprender e é isso. tipo, Mas. não tem tanto. E tem alguns momentos no meio do filme, acho que assim, tem umas quebras de ritmo um pouco no meio do Uhum. filme. Mas ele traz um encerramento bonito, um encerramento satisfatório, eu acho. Uhum. É, e que conclui bem o arco de todos os personagens. Mano, a tigresa que virou uma mãe adotiva, porque agora ela tem Tava a filha. cuidando da. Mano, cadê os pais da neném listradinha lá? Tipo, ela não parece os pais da criança em nenhum momento. Sei lá. Porque é tanto que quando os bichos lá estão atacando a vila, Ela tá com a ela tá com a tigresa. tigresa. Tipo, cadê os pais da menina? Ela é órfã, mas agora, Sei agora lá, é. ela tem uma mamãe tigre aí pra cuidar Mas dela. é, eu acho que o terceiro dá um encerramento legal. E é a prova de que o 4 foi feito puramente para ganhar dinheiro. Tanto que a gente comentou sobre essa evolução. O primeiro filme é muito bom. Aí o segundo, a fotografia já tem um avanço, a gente tem um aprofundamento temático. O terceiro, por mais que ele não tenha a narrativa mais coesa e bem desenvolvida, ele expande o horizonte visual e estético da franquia. E aí a gente chega no quarto, e o quarto é o mais feio de todos, tipo, Nossa, como. a qualidade caiu. Tipo, é tanto que o quarto filme, eu não lembro o número agora, mas o quarto filme, eu lembro que eu comentei na época que saiu, o quarto filme ele foi o mais barato de todos. Ah, não. Tipo, eles gastaram a menor quantidade de dinheiro possível. Eu acho Uhum, que o quarto filme custou 80 milhões de dólares. uhum, E eu acho que o primeiro já tinha custado 100. Tipo, uhum, eu sei que cresceu um pouquinho assim. O segundo custou um pouco, custou tipo uns uhum, 120, o terceiro também nessa faixa. E aí uhum. você chega no quarto, o quarto custou 80. E não dizendo que um filme tem que ser caro pra ser bom, mas Exato. você vê, você sente. Você consegue ver que a textura tá diferente, Tá a tudo iluminação, lavado. tá bem lavado, meio acinzentado, né? Uhum, Tipo, menos vibrante. uhum. E, pô, e Kung Fu Panda, que sempre foi uma franquia que trabalhou tão bem as cores, você chega no quarto filme e as cores são, tipo, inexistentes, assim, ó, Uhum. a saturação delas não tá lá. Dá vergonha, sabe? Cara, e assim, ó, eu vou até sentar reto aqui. Eu, eu manjo da lore de Kung Fu Panda, tá? Eu, tipo, tô ligada na lore. Expert. O expert aqui, o 4 ele não tem que existir. Tipo assim, não faz sentido. Se eles queriam fazer um 4 eles tinham que meter outra história, fazer outro negócio ali. Porque a ideia de que agora o povo tem que encontrar o próximo dragão guerreiro. Ele é o dragão guerreiro há 3 anos, no máximo. Tipo, o cara não, ele não criou nenhuma ruga. Eles não envelheceram o Pô. O Pô, ele tá com a mesma cara. Ele tem o quê? Cara, 20 anos? exato, muito bem lembrado. Quando eles anunciaram o 4, eles soltaram meio que a logline, né? Que normalmente são tipo. No cinema tem sempre a. A logline normalmente é tipo. Se eu tivesse que resumir a história em tipo 2 linhas Ah, no tá. máximo. E a Uhum. logline era tipo, pô, agora mais velho, busca por uma sucessora. E aí eu imaginei, eu até fiz um vídeo na época falando que eles iam trazer um pouco mais velho. Eu achei que iam ter se Uhum. passado, pô, pelo menos uns 30 anos ali. No mínimo. O Poe ia estar um pouco mais velho e Uhum. aí a gente ia ver esse lado um pouco mais maduro do Poe, a gente ia ver um Poe diferente. Uhum. Só que aí não. O quarto filme ele abandona tudo isso, tipo, o Poe continua. Ele parece até esquecer de tudo o que aconteceu nos outros filmes. Uhum. E ele tá ainda mais.
bobo, e aí você vê que é muito em troco de, tipo assim, o que a gente precisa fazer de mais idiotinha pra que qualquer criança consiga dar risada. Não, eu não entendi o que eles queriam fazer ali, sinceramente, porque a ideia é que agora vai ter uma nova trilogia pra geração de agora. Beleza. Só que assim, por que você vai meter outro personagem? Porque todo mundo conhece o Panda. E as crianças, mesmo que elas não tenham, né, crescido tanto com Kung Fu Panda como a gente, elas conhecem. Elas sabem do Panda que luta Kung Fu. Não, e assistiram, pô, os pais botaram pra ver. Só que agora não. Aí agora o Tanto que no vai sair de cena pra ter aquela guaxinim ladra lá. Ela vai ser o Dragão Guerreiro agora. Tanto que, ó, o terceiro filme saiu em 2016. Aí o quarto, 2024. Beleza. É um hiato de, né? De bastante tempo. Porque se você for ver o primeiro 2008, o segundo 2011, tipo, era um espaçamento mais curto. Só que, cara, não dá, assim, tipo, essa desculpa que eles dão. Pô, você vê o desprendimento deles com uma qualidade, qualidade da história, qualidade narrativa, quando eles não trazem os Cinco Furiosos Não. de volta. E eles não trazem os Cinco Furiosos de volta por quê? Não é porque, os Cinco Furiosos tinham outras histórias que foi as desculpas que eles estavam fazendo e estavam ocupados com outras coisas. Não. Eles não trazem os Cinco Furiosos de volta porque os Cinco Furiosos são compostos pela Angelina Jolie, pelo Jack Chan, a Lucy Liu. Eu acho que quem faz o Louva-a-Deus é o Seth Rogen e a Garça é o... Esqueci o nome dele. É o David Cross, que é o cara que fez o vilão do Alvin e os Esquilos. Ah, tô ligada, tô Tá ligado? ligada. O careca. E, tipo, eles todos são atores muito consolidados. E, assim, o cachê do Jack Chan, o cachê da Angelina Jolie, do Seth Rogen, tipo, dessa galera não ia ser barato. Ou seja, você vê que o filme ser mais barato não é porque eles estão prezando, eles encontraram novas formas de desenvolver isso que são mais econômicas. Não, é porque eles não queriam gastar dinheiro, eles queriam fazer a merda mais genérica possível, mais bobinha possível, que fizesse barulho pra deixar uma criança entretida e fosse ganhar dinheiro. E de fato, ganharam dinheiro. Mas a que custo? Né? Tipo, ferindo ativamente o legado de algo tão bonito. Cara, e não faz sentido nenhum, não é nenhum... Ai, não, mas eles... Não faz sentido, porque o Vale da Paz, ele já estava sendo um dragão guerreiro há, tipo, 20 anos. Há muito tempo. Porque o Uguay não era o dragão guerreiro, ele só era o Uguay, né? Então eles não tinham um dragão guerreiro há muito tempo. Porque quando chega a hora lá de escolher entre o Tai Lung e tal, o Uguay fala, não vai ser o Tai Lung. E aí continua sendo um dragão guerreiro por 20 anos, que é o tempo que o Tai Lung está preso. E aí eles escolhem o Po. Ou seja, não tinha essa pressa pra escolher um dragão guerreiro. Não tinha essa pressa pra ocupar esse lugar. Acho que o Uguay era o dragão guerreiro, né? Naquele momento, assim, né? Pô, não sei agora. Tipo, acho que ele... Porque ele era o defensor máximo É. do Kung Fu ali, de todo mundo. O meu ponto é que, assim, né? O Uguay tava velhão e, tipo... Ficou uma cota ali ficou pelo menos 20 anos na posição de poder ali, até escolher o Po. E beleza que, tipo assim, eles não falam que ativamente, tipo, essa nova personagem... Eu até esqueci o nome dela, mano. Você vê como eu esqueci ver esse filme. É a Zen. Eles não falam que ela vai ser a nova Dragão Guerreira, né, e tudo mais. Eles só, tipo, é meio que uma sucessora, assim. Ela deve acabar se tornando a Dragão Guerreira, talvez no sexto filme aí, né? Cara, nossa. Mas, assim, terrível. Tanto que, cara, eu não consigo lembrar de quase nada desse quarto filme. Não. E é o mais recente. Eu não consigo lembrar de quase nada dele. Eu acho que, assim, você sabe que um filme tem um problema. Quando a parte mais memorável dele é o Jack Black cantando Britney Spears no final do filme. Que aparece aquele cover. É verdade! Aparece aquele cover do Jack Black cantando lá. Nossa, eu tinha esquecido disso. Oh, baby, baby. E aí ele cantando lá daquele horrível. jeito dele. Pra mim, essa foi a melhor parte do filme. E isso ativamente nem faz parte da narrativa. Final. É tipo, começaram os créditos e é isso que tá acontecendo. Não, cara, é muito ruim. Não tem os Cinco Furiosos. O vilão é horrível. A Kamala é uma vilã horrível. Tipo assim, porque a única coisa que ela tem de legal como vilã é que ela imita os outros. E aí tem uma hora que ela vira aquele monstro estranho no final, mas é tipo, Não, muito é feio. muito ruim aquela lore lá de tipo, ela tem aquela gangue, ela controla meio que o gangue submundo do da cidade, e aí a Zen já serviu ela e não sei o que. Tipo, cara, que merda. Cara, é tipo assim, não tem nada de bom. Que é merda. tudo ruim, nada presta ali. O vilão é ruim, E- a história é ruim, o filme é feio. E essas temáticas que eles conseguiam desenvolver, tipo, fazer engrandecer conforme os filmes passavam, né? A própria questão da paternidade. Pô, nesse filme é nada, não tem nada que se conecta, assim, não tem nenhuma mensagem que eles conseguem trazer.
um desenvolvimento um pouquinho maior nesse filme. Tipo, não tem nada. Esse filme é barulho. Esse filme é literalmente barulho. É tipo, olha que legal, deem risada, tá ligado? Olha lá, o Paul peidou. Ah, que legal, o Paul peidou, gente. Ele peidou. Sentou em alguém. Ele peidou e Ele é acordou gordo. os soldados. O Paul é gordo. Tipo, que legal. E eu, tipo, meu Deus. Cara, que eu raiva. acho que... Será que não foi mais uma situação meio Moana 2 que eles queriam fazer uma série, só que aí falaram, não, peraí. Então, E se a gente fizer um de filme? tudo que eu sei sobre os bastidores desse filme, não existia um plano de fazer uma série. É muito isso mesmo de que, tipo assim, eles queriam fazer uma... Qualquer coisa. Inclusive, eu acho, isso aí eu não tenho certeza agora, tá? Posso estar propagando desinformação. Vixe. Teria que pesquisar. Mas se eu não me engano, o quarto filme, ele ia ser dirigido pela mesma diretora do segundo e do terceiro, a Jennifer Yu. Ela dirigiu o segundo, ela co-dirigiu o terceiro, e ela também ia fazer o quarto, se eu não me engano. Ela tinha dado o pitch dela, né, a ideia dela pra história, mas eles também não quiseram trazer ela de volta. Cara. Trouxeram, tipo, um outro cara lá, esse Mike Mitchell Outra aqui. coisa errada, nada necessariamente contra o Mike Mitchell como pessoa. Mano, trouxeram o cara que fez Trolls, tá Só ligado? que... Desculpa, não. mano. Não, então eu tenho algo Nossa, assim não, mas vou ter contra... que perdoar o cara. Ele fez Sky High, mano, a escola dos super-heróis. Não, eu continuo tendo algo contra o Mike Pô, Mitchell. Sky High marcou minha infância. Marcou minha infância, mas não dá, pelo amor de Deus. Trouxeram outro diretor, o filme é feio, a história é ruim, o vilão é ruim. A única coisa que os caras mantiveram foi o Hans Zimmer e o Jack Black, né? Mas E aí, também... tipo assim, beleza, você consegue lembrar de alguma melodia desse filme nova que o Hans Zimmer agregou? Não, você só consegue lembrar da música tradicional lá. Everybody Goes Kung Fu Fighting, vambora, tá ligado? E o... E é isso. Tipo, não tem nada. Cara, Até no terceiro, que é o mais fraco, você tem a melodia o tema do Kai, que é sensacional. Esse não tem nada. Esse não tem nada, mano. É um filme ruim. é que eu fiz o questionamento da série porque eu lembro que quando eu era mais nova, eu via com o meu pai a série, teve uma série do Kung Fu Panda, né? Eu acho que passava na Nickelodeon. Acho que teve mais de uma até. Que Eu só vi muito pouco dela. acho que era Lendas do Dragão Guerreiro o nome. Acho Kung que Fu é. Panda, Lendas do Dragão Guerreiro. Eu via com meu pai, que, né, era um adulto, mais velho na época, e era muito bom, nós dois gostávamos muito. Ou seja, mesmo sendo uma série, ainda tinha um certo padrão de qualidade. Claro que ainda era relativamente bobinho. A animação é muito pior. A animação tinha uma qualidade menor, porque era pra ser uma série. Só Tem que eu menos orçamento. gostava muito, era muito bom, assim. Os arcos dos episódios eram bem feitos. E comparado com o filme, eu preferia ver, tipo assim, todas as temporadas da série do que ver o 4 de novo. O 4 não dá, eu não tenho a menor vontade. Tanto que a gente falou que a gente reassistiu a saga Kung Fu Panda pra fazer esse vídeo. A gente não reassistiu o 4. Eu me recuso a ver isso de Tipo, novo. eu não quero, não tenho a menor vontade de ver o 4. O 4 é chato. Tipo, o 4 a gente foi ver no cinema, a gente tava animado. Eu saí triste. E eu só fiquei tipo, cara, que Eu saí triste. desastre. Nossa, eu fiz muito vídeo sobre esse filme na época, porque eu achei que ia ser, tipo, muito legal. E só foi completamente esquecível, tanto que eu não lembrava da existência dele. E tanto que eu não considero ele como parte da saga. Pra mim, Kung Fu Panda é uma trilogia. Esse 4, ele não é nem canon. Eu não considero ele canon. Não dá. Não dá mesmo, assim, tipo... Ai, cara. Sério, que filme terrível. E é triste isso, né? Porque agora vai ter mais 2 que eles vão fazer. A gente vai ter que engolir, mas... E dane-se, né? Tipo, eles vão fazer com que a gente tenha que aguentar isso. E mais uma morte de uma saga. Mano, tô com querida. medo de Shrek 5, velho. Puta, Shrek 5. Assim, eu não quero ser a pessoa que julga um filme inteiro baseado num teaser de menos de 2 minutos. Ai, cara, Mas- aquele teaser... Ai. Mas, assim, eu acho que existem momentos de trocar a animação. Gato de Botas, o primeiro filme, não era um filme que ninguém tinha muito apreço por Gato de Botas 1. Você vai trocar a animação por Gato de Botas 2, beleza. E Gato de Botas 2 traz uma narrativa muito boa. Só que o que acontece? Eu acho que no Gato de Botas 2 funciona a troca de estilo visual, porque Gato de Botas, o primeiro mesmo, ele nunca foi um filme nesse tom de sátira escrachada igual Shrek é. Então, o Gato de Botas, ele era um pouquinho mais desenvolvido. E aí o 2, eles aprofundam ainda mais, né? O 2 tem aquela temática sobre trauma muito forte. Pô, o Gato de Botas 2 é sensacional. Muito bom. E aí o quesito visual é um plus a mais ainda, porque a narrativa já é fantástica e aí o filme é lindo, então maravilha, tá ligado? Perfeito. Só que, cara, Shrek, ele sempre teve uma proposta clara. É uma sátira a contos de fada, a Disney, zoar com tudo que puder zoar, tá ligado? É piada o tempo todo e é isso. Shrek é isso.
E faz muito e bem. ninguém teve problema com isso. É maravilhoso. Só que aí vocês mudam, cara. Tipo, vocês mudam o quesito visual pra algo que eu não sei se ficou tão... Que gera um estranhamento, tá ligado? Porque, pô, você mudar o estilo visual de um gatinho, que é o Gato de Botas, é fofo. É que esse também, o Gato de Botas só tinha um filme. Aí eles mudaram no segundo. E ninguém ligava Ok. pra esse filme. Só que o Shrek já tinha 4. E aí você muda, de repente, no quinto. Muda pro quinto. E aí, beleza, eles decidiram envelhecer os personagens, né? Os filhos do isso eu Shrek achei cresceram. válido. Só que Cara, e de novo, eles querem fazer esse apelo às gerações mais novas, aí metem uma piada de TikTok. nossa, é que esse é e o problema. a filha do Shrek Meu toda, problema com... tipo, Insta-Betty. Mano, meu problema com esse teaser do Shrek 4, do Shrek 5 não foi nem necessariamente tanto o quesito visual, mas, nossa, aquela piadinha com TikTok, o Shrek dançando lá, rebolando, eu sou tipo, ai, mano, já me disse que o humor desse filme vai ser também barulho. Vai ser como ficou na casa, vai ser barulho, vai ser deixar a criançada vidrada. Só vai faltar o Subway Surfer ali do lado, tá ligado? Vai ser coisa na tela e piada o Cara, tempo que nem todo. o Detona Ralph 2. O Wi-Fi Ralph. Wi-Fi Ralph. Horrível, horrível. Que é barulho também. Nossa, Esquecível demais, eu não lembro de nada desse dois Eu também não, cara. Eu só lembro que eles fazem umas piadas com cabras que já estavam extremamente datadas. De novo, o primeiro Detona Ralph, ele tem um desenvolvimento legal, tá ligado? Ou a questão do Ralph não querer mais ser mal, ele não querer ser o que esperam dele, né? Mais um filme com essa temática de identidade, né? Tipo, ele não quer ser o que os outros esperam dele. Ele quer se tornar... Eu não sei se você tá pegando no microfone. Se tiver pegando uma melodia aí de fundo, é porque a máquina de lavar acabou de lavar a roupa, gente. Mas, enfim. O Detona Ralph, ele tem esse negócio, né? Tipo, ele não quer ser o que esperam dele. Ele quer ser ele mesmo. Pô, desenvolvimento. Aí vai pro 2. Dane-se tudo. A Vanellope também é muito bem desenvolvida no primeiro Detona Ralph. Porque ela também tem o arco dela, né? De que ela é super ostracizada. Também a questão de identidade, né? Só porque ela tem algo de diferente. Porque ela é o glitch, né? Porque ela tem algo de diferente, ela sofre preconceito. E aí, dane-se, tipo, o 2 não traz nada disso de volta. O 2 é literalmente barulho, de novo. É referências. Tipo, olha a quantidade de referências que a gente consegue colocar. Olha essa cena onde a gente consegue incluir todas as princesas. Olha essa quantidade de marcas e logotipos que a gente consegue colocar porque eles estão no mundo da internet. Olha aí, tá ligado? E o que me deixa triste é que, tipo, esse é o padrão, né, das animações hoje em dia, né? Tipo, quanto mais barulho, melhor. Moana 2 também. Cara, Era pra Moana ser uma 2, série, nossa. e aí os caras, não, dá pra ganhar mais dinheiro se virar filme. Vai virar filme. Lança no cinema. E aí o filme, tipo, não traz o Lin-Manuel Miranda pra fazer as músicas. Todas as músicas do filme são completamente esquecíveis, detestáveis. Não traz os mesmos diretores. Tipo, é isso, é zero apreço pela arte. É só ganhar dinheiro. E eu sinto que eles não sabem fazer apelo às gerações mais novas de verdade, porque quando a gente foi ver Moana 2, só tinha nós de marmanjo grande e uma sala cheia de criança. A gente era os únicos mais velhos sem crianças na sala. E as crianças não deram uma risada. Puta, isso é verdade. As crianças não deram uma risada Não o filme faziam inteiro. comentários. Porque, assim, por exemplo, quando a gente foi velho, que a gente falou no outro vídeo que tinha criança gritando e reclamando e correndo. Isso é ruim. Mas você também tá numa sessão pra um filme que é pra criança, ainda mais Moana 2. Moana 2 é mais pra criança ainda. Porque ele é mais ridículo e bobo do que o primeiro. E aí as crianças ficam em completo silêncio, elas não dão risada, elas não falam nada. Você sabe que o filme tá paia, tipo... O mal chega lá, Sabe? o pai tá on! E as crianças não reagem, tipo... Olha o shape! Silêncio, aí tipo, nossa, cara. Nossa, Porque eu penso... Fui de arrasta. Você vai de arrasta, seus amigos vão de arrasta. Silêncio na sala de cinema. Mano, exato. E porque também esse falar arrasta é muito um bagulho mais adolescente. Aí vocês fazem uma história que parece que foi feita pro jardim de infância, de tão ridícula que é comparada ao primeiro filme. E aí vocês botam piada. Mano, acho que as criancinhas não estão falando que o pai tá on. Não tão, eu acho que também não, exato. É mais um pouco mais velho ali agora. Problema de identidade. Os caras não sabem mais o que fazer, entendeu? Eles só querem ganhar dinheiro. Cara, porque eu penso em outros trabalhos de dublagem de animações que foram muito bem feitas. Por exemplo, Tá Dando Onda. A dublagem, que localiza, né, as piadas. A dublagem Tá Dando Onda é sensacional, que eles são do Frio de Janeiro.
e o frango é do Pantanal Mato Grossense e ele fala taca a mãe pra ver se quica. Exato, tem E- que ser muito macho pra sentar no ovo. E é, tipo, muito engraçado e são piadas mais bobas e infantilizadas É, que combina muito bem com o público infantil. e engrandece o filme, né? Eu acho que tá dando onda, é ativamente um filme tão querido pelo público brasileiro por causa da dublagem. Com Igual certeza. A Nova Onda do Imperador. A Nova Onda do Imperador é um filme tão querido aqui porque a dublagem engrandece o filme, tipo... Não, eu sou super a favor de localizar as dublagens. Eu acho que fica muito legal. E você Sim. consegue, dá pra você usar algumas gírias e vícios de linguagem locais pra tornar o filme mais, como é que fala? Como assim? Tipo... Se identificar mais com o filme, isso que eu quis dizer. mais identificável, mais relacionável pra Isso, audiência. exato. Só que eles não estão sabendo mais fazer isso. Não. Tá uma bagunça, cara. As animações hoje em dia, tipo, sabe, poucas animações que a gente teve nos últimos anos que dá pra falar que é bom mesmo. Gato de Botas 2. O Menino e a Garça, né, do Miyazaki. Mas o que a gente tem recebido ultimamente realmente tá complicado. Tá complicado. E aí é só remake, sequência nova e coisas que a gente falou no primeiro vídeo. Vixe, Mas é. Mas é. É isso? É isso. Kung Kung Fu Fu Panda acaba no terceiro filme. É uma O trilogia. quarto filme é apenas uma criação da sua mente. Ele não existe. O quarto filme do Kung Fu Panda não pode te machucar. Não. Bom, vamos todo mundo concordar aqui, ó. Aperta minha mão. O quarto filme não existe. Não existe. Acabou no 3, entendeu, gente? Vão lançar o quinto. Quinto o quê? Quinto? Quinto o quê? Não sei. Só sei que Kung Fu Panda é uma franquia, uma trilogia muito querida, mas não é a minha favorita. Minha favorita é Como Treinar o Seu Dragão. A gente ainda vamos Episódio? reassistir o próximo episódio, Próximo episódio? mas isso significa que a gente tem que reassistir os Como Treinar o Seu Dragão. Eu faço isso pra você. Não vamos prometer nada, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir ver os 3 filmes a tempo, mas talvez, hein? Porque Kung Fu Panda é muito mais GG vibes, né? Muito mais Jessica Lover. Das sagas da DreamWorks é a minha favorita. Como Treinar o Seu Dragão pra mim é... Eu queria fazer uma tatuagem de Como Treinar o Seu Dragão, entendeu? Eu lia os livros, entendeu? Não, isso aí é Eu ativamente fanboy li level, os livros. assim. Eu tenho... Eu nem sabia que tinha livros até, sei lá, 2 anos atrás. Eu acho que tem, tipo, 12 livros. Eu acho que eu li 8 quando era criança. Eu tenho muitos livros do Como Treinar o Seu Dragão. Tipo, eu ativamente adorava esse universo e, tipo, via muitos filmes. Eu jogava o joguinho de celular que você construía Berk, tá ligado? Tipo, Nossa, eu nunca vi isso. o pai era... Pô? Eu sou muito fã dessa saga. Eu acho Mas eu jogava o jogo de PS2 do Kung Fu Panda. Era muito É legal. legal. Entendeu? Mas, enfim, fica pro próximo episódio. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, nos escutaram. Espero que quando esse episódio esteja saindo, nós já estejamos no Spotify, né? Sim, Então, estaremos. se você está nos ouvindo no Spotify, ou se você está nos assistindo no YouTube e não nos seguiu no Spotify ainda, tamo lá. E valeu, né? Deixa um like aí se você gostou, se inscreva. Teremos um novo episódio toda semana. Comentem. A gente sempre vê os comentários. A gente adora ouvir suas opiniões, seja concordando ou discordando. Isso aqui é um espaço livre. Exato. Ninguém aqui tá decretando verdades, ok? Estamos papinho. E sigam a gente nas nossas redes sociais, que vão estar aqui embaixo também. Exato. E é isso. Valeu. Falou! Everybody wants Kung Fu fighting. Fast as lightning. It was a little bit frightening. Little bit frightening. Eu não lembro. Eu também não. Oh,